Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 41. O grupo, tendo deixado com sucesso a Terra do Vento, ficou muito feliz em pisar na Terra do Fogo mais uma vez. Nozuki, como está o ferimento do Ken? Estabilizei o veneno, mas ele precisa retornar à vila para tratamento. Sakumo ficou realmente aliviado ao ouvir isso. Não, por que você não me pergunta? Sou eu quem ainda está coberto de ferimentos. Claramente frustrado pela indiferença de seu capitão, Tsukiyuki avançou, agarrou sua camisa e a puxou para cima, expondo uma coleção horrível de ferimentos. Vamos lá, suas feridas já estão cicatrizando. O que, você está com vergonha, ou algo assim? Eishi deu-lhe um tapa na cabeça, fazendo Tsukiyuki sorrir timidamente. A conclusão bem-sucedida desta missão se deve principalmente a Kazuyama. A propósito, Kazuyama, que tipo de remédio para dormir você deu a ela? Por que ela ainda não acordou? Todos olharam para Pakura nos braços de Kazuyama surpresos. Tinha sido um dia cheio, e ela ainda não tinha acordado. Que tipo de pílula para dormir Kazuyama usou? Isso é assustador, murmurou alguém. Hehe, é uma receita secreta. Uma gota e você fica sem dormir por 3 dias. Se algum de vocês tiver insônia, venha até mim, eu tenho a solução. Kazuyama deu um sorriso travesso, e sua expressão fez todos balançarem a cabeça. Lorde Sakumo, quando retornarmos a Konoha, você enviará Pakura diretamente para a força de interrogatório? Sakumo assentiu. Existem pessoas especializadas nesse tipo de trabalho de inteligência. Por quê? Você tem alguma ideia? Kazuyama olhou para Pakura em seus braços. Honestamente, ele se sentia um pouco relutante em enviar alguém tão lindo para a força de interrogatório. Aqueles caras eram o pior tipo de pervertido. O tipo que não se importava com beleza e não fazia ideia de como apreciar uma mulher deslumbrante como ela. Cada um faz o seu trabalho. Teremos que seguir as instruções específicas do Lord Okage, disse Sakumo. Após uma pausa, ele acrescentou com uma risada. Afinal, duvido que ele tenha imaginado que você traria de volta não apenas informações, mas o líder da equipe de assalto que você sequestrou. A missão foi um sucesso retumbante. Capturar o líder da equipe de assalto fora muito mais fácil do que coletar informações. De volta à vila, Sakumo primeiro levou Ken Aoyama ao hospital e depois levou o grupo direto para o prédio do Okage. No escritório do Okage havia mais do que apenas o terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi. Diante dele estava seu antigo camarada Dan Shimura, sempre um incômodo. Hiruzen, alguém do calibre de Kazuyama Jack deveria ser entregue à divisão raiz, disse Dan em tom firme. Você não percebe o quão preciosas são a Kekkei Genkai dele e a técnica do deus voador do trovão? Na verdade, esse é um pedido específico para alguém. Isso não é uma questão trivial. Deixe essa pessoa comigo, e eu garanto que ela se tornará o espião mais poderoso de Konoha, não um professor qualquer da academia. Ele zombou, a voz transbordando de desdém. Hiruzen, você está desperdiçando talento. Hiruzen sabia exatamente o que Dan estava tramando. Com sua habilidade de ler as pessoas, ele tinha certeza de que se Kazuyama se juntasse à divisão raiz, estaria sob vigilância constante. E provavelmente não seria o único. O próprio Hiruzen já estava na lista de observação de Dan. Esse velho bastardo nunca para de tramar. Dan, você se excedeu. Kazuyama é um Chunin da vila e professor da Academia Ninja, disse Hiruzen com firmeza, sem deixar espaço para discussões em seu tom. Ele contribuiu muito para Konoha. Não há necessidade de ele se juntar à sua divisão raiz. Esta discussão termina aqui. A rejeição de Hiruzen foi brusca e definitiva. Os olhos de Dan se estreitaram. Assim que abriu a boca para responder, uma batida na porta o interrompeu. Frustrado, ele zombou. Você vai se arrepender, Hiruzen. Deixar uma pessoa tão talentosa ir embora vai te assombrar. Com isso ele saiu furioso, sabendo que havia perdido aquela rodada. Quando a porta se abriu, Sakumo entrou. Seu olhar penetrante captou a expressão azeda de Dan, e ele imediatamente se lembrou do que havia acontecido. Enquanto estavam em missão, aquela cobra velha tentou roubar um de seus homens. O rosto de Dan mudou ao ver Sakumo, mas rapidamente se disfarçou com seu estoicismo habitual. No entanto, ao passar por Sakumo, o grupo atrás dele, um esquadrão de shinobi experientes, evitou deliberadamente encará-lo. Kazuyama, no entanto, não se conteve. Ele encarou Dan com um leve sorriso irônico, um toque de zombaria em sua expressão. Divisão raiz, hein? O lugar mais escuro de Konoha. Como se eu tivesse me deixado arrastar para lá. Dan percebeu o olhar e seus olhos brilharam de frustração. No entanto, sem chão para se firmar, ele não teve escolha a não ser ir embora, com a relutância estampada no rosto. Sakumo, você voltou? Tão cedo? Hiruzen ficou visivelmente surpreso ao ver o esquadrão de Sakumo retornar tão rápido. Eles estavam ausentes há apenas alguns dias. O que havia acontecido? Teriam falhado na missão? Teria havido algum problema inesperado? A missão foi concluída e até superamos as expectativas, disse Sakumo com um sorriso confiante enquanto gesticulava para que o grupo entrasse. Entre eles estava Pakura, sendo carregado por Kazuyama. Não, Kazuyama, por que você ainda está carregando ela? Tem um sofá ali, coloque ela no chão. Sakumo lançou-lhe um olhar exasperado. Eles já estavam dentro de casa. Não havia motivo para ele continuar segurando ela. O que é isso? Ele está tão relutante assim em desistir? Kazuyama não pareceu se abalar. Sim. Posso colocá-la no sofá? Perguntou ele casualmente. Sem esperar por uma resposta, aproximou-se e colocou Pakura delicadamente no chão. Os olhos de Hiruzen pousaram na Kunoichi deitada no sofá. O protetor de testa dela imediatamente chamou sua atenção. Uma ninja de Tsunagakure? Não era uma missão qualquer. Capturar uma Kunoichi, especialmente uma de outra vila, significava que ela tinha que ser alguém importante.
Bem, foi assim que aconteceu. Começou Sakumo, relatando cuidadosamente a missão em todos os detalhes. Ele não deixou nada de fora, desde sua decisão de agir sozinho até o rápido uso da técnica do deus voador do trovão por Kazuyama para salvar toda a equipe. Hiruzen ouviu atentamente, embora grande parte do que ouvia coincidisse com o que ele já suspeitava. Ainda assim, quando soube que a Kunoichi no sofá era a líder da equipe de assalto de Suna, nem ele conseguiu esconder uma ponta de surpresa. Seu olhar se voltou para Kazuyama, agora cheio de admiração. Esse garoto, ele não atua com frequência, mas quando atua, é impressionante. Primeiro, sua atuação no país das águas quentes contra Komogakure, e agora esta missão envolvendo Sunagakure, ele era inegavelmente uma estrela em ascensão. Droga, Dance. Tentar roubar tanto talento para a raiz? Nem pensar. Quem Aoyama ainda está no hospital recebendo tratamento, disse Sakumo com um tom sério. Sem a ajuda de Kazuyama, não teríamos escapado tão facilmente. Lord Okage, este é o relatório completo da missão. Graças às contribuições de Kazuyama, a missão não só foi concluída com perfeição, como também não houve vítimas. Foi um sucesso inegável. Muito bem, disse Hiruzen, com satisfação evidente na voz enquanto se recostava no assento. A seguir, vamos entregá-la à força de interrogatório. Senhor Okage, podemos evitar entregá-la à força de interrogatório? A repentina interjeição de Kazuyama pegou todos desprevenidos. Para obter informações, ele continuou, com a ajuda de Eiichi, ainda podemos usar a transmissão mental psíquica para extrair as informações de que precisamos. A sala ficou em silêncio enquanto todos processavam suas palavras, surpresos com a sugestão inesperada. Capítulo 42. Kazuyama, você sabe o que está dizendo? Esta é uma ninja de Sunagakure, uma ninja inimiga. Como não a entregaríamos à força de interrogatório? Hiruzen não ficou chateado com a explosão repentina de Kazuyama. Pelo contrário, ficou intrigado, curioso sobre o que Kazuyama estava pensando. Bem, ela é uma ninja, mas também é uma mulher, e aquelas pessoas na força de interrogatório são pervertidas, disse Kazuyama com uma mistura de constrangimento e hesitação. Como um cavalheiro, esse tipo de coisa, Ung. Ele coçou a nuca, claramente desconfortável. Então, Lord Okage, podemos encontrar outra maneira de obter as informações? Era óbvio, Kazuyama tinha amolecido porque o inimigo em questão era uma mulher linda. Que covarde! Sakumo Ataki cobriu o rosto em descrença, enquanto os outros trocavam olhares divertidos, alguns até rindo do cavalheirismo equivocado de Kazuyama. Até Hiruzen não conseguiu conter uma risada. Garoto, você tem algum tipo de mal-entendido sobre a força de interrogatório? Embora precisemos de informações, se a outra parte cooperar, não haverá tortura. Assim que as informações forem obtidas com sucesso, e se ela cooperar, poderá permanecer temporariamente na aldeia. Mas alguém precisa ficar de olho nela, e um selo precisará ser colocado nela. A confiança de Kazuyama vacilou, e ele sorriu sem jeito, percebendo que suas suposições talvez estivessem exageradas. A maioria de suas impressões sobre a força de interrogatório vinha de Ibiki Morino, o futuro chefe da força. Ibiki era famoso por seus métodos implacáveis, frequentemente infligindo danos a si mesmo e a seus alvos. Felizmente, naquele momento, a força de interrogatório não tinha alguém assim, pelo menos não ainda. Nesse caso, você acha que eu sou adequado para protegê-la? Kazuyama perguntou com entusiasmo renovado. Eu também sei Finjutsu. O selo dos 5 elementos funcionária? Garanto que ela não causará problemas na vila. Sem esperar por mais informações, Kazuyama se aproximou ansiosamente de Pakura. Estendeu a mão direita com o chakra se acendendo. Chamas de chakra se acenderam nas pontas dos seus dedos, formando um padrão vívido. Selo dos 5 elementos. A técnica foi ativada, e uma marca de selamento apareceu no abdômen exposto de Pakura, brilhando fracamente antes de desaparecer. Com o selamento completo, seu fluxo de chakra foi imediatamente interrompido. Se ela tentasse usar seu chakra, o selamento a atrapalharia, enfraquecendo significativamente sua capacidade de combate. Hiruzen ergueu uma sobrancelha, sua curiosidade aumentando. Kazuyama, por que você está tão interessado em uma ninja de Sunagakure? Se você procura mulheres bonitas, nossa vila não tem escassez delas. Kazuyama congelou, pego de surpresa pela pergunta. O que ele poderia dizer? Que Pakura um dia seria traída por sua própria aldeia, morrendo como heroína, mas nas mãos daqueles a quem servia lealmente. Que ele não conseguia deixar de sentir pena do destino dela. Ele suspirou interiormente. Na verdade, não gostava particularmente dela como pessoa. Mas a ideia de uma Kunoichi tão leal e notável ser rejeitada e morta pelo seu próprio povo, bem, isso era trágico demais para ignorar. E admito, suas costas eram realmente bonitas. Bem, quando eu estava me infiltrando em Sunagakure, eu a encontrei tomando banho sozinha, disse Kazuyama calmamente. Aquela sensação de solidão estava sempre lá, ao redor dela. Ela estava obviamente no auge, mas por causa de sua força, ela tinha que servir sua aldeia todos os dias. Arrastando seu corpo cansado, ela não tinha a quem recorrer. Ela se acalmava sozinha, e sua situação me fez pensar em guerra. Ele parou por um momento, seu olhar distante enquanto continuava. É por causa da guerra que existem tantas pessoas como ela. Por fora, gloriosas e belas, mas por dentro estão apenas tentando curar feridas que ninguém vê. Enquanto ele falava, a sala ficou em silêncio. Todos os olhares estavam fixos em Kazuyama. Eu não gosto de lutar. Mesmo tendo técnicas fortes, eu odeio isso. Prefiro a liberdade, uma vida despreocupada. Mas ainda contribuo para a vila, porque é o meu lar. Ela não é diferente. Se eu pudesse, gostaria que ela ficasse em Konoha.
No fundo, ela é uma pessoa solitária. Não teria escolhido o caminho do combate se a vila não tivesse exigido. Nós em Konoha nunca atacamos os outros por iniciativa própria, não é? Os pensamentos de Kazuyama eram sinceros. Como transmigrador, ele conhecia as verdades cruéis deste mundo. Era por isso que evitava o combate, evitava o perigo sempre que possível. Para ele, Konoha, apesar de suas falhas, as traições e até mesmo os negócios obscuros de Danzo, ainda era melhor do que a alternativa. Pelo menos ali, a vila não iniciava guerras desnecessariamente. Seu ideal era simples, ficar abaixado, remar e viver em paz. A sala permaneceu atordoada. Até Sakumo, sempre sereno, ficou pensativo. As palavras de Kazuyama tocaram profundamente. O próprio Sakumo possuía grande força e dedicava sua vida à aldeia, mas não era ele quem voltava para casa sozinho após as missões, bebendo tranquilamente sozinho? Quem realmente queria a guerra? Se fosse evitável, todos não escolheriam a paz? Tudo bem, se vocês estão acordados, parem de fingir que estão dormindo, disse Hiruzen de repente, cortando a tensão e pegando todos desprevenidos. Todos se viraram para olhar para Pakura deitado no sofá. Ela estava acordada? Até Kazuyama se assustou. Ele havia usado bastante pó de escama. Normalmente, ela só acordaria depois de meio-dia. Como ela já estava consciente? Pakura sentou-se lentamente, sem se preocupar mais em fingir. Seu olhar penetrante pousou imediatamente em Kazuyama. Esse pirralho. Ele a espionou tomando banho. E o pior é que ela ainda estava usando suas roupas, o que significava que esse desgraçado até a tinha vestido. Ótimo. Simplesmente ótimo. É assim que os ninjas de Konoha são, disse Pakura friamente, seus olhos ferozes fixos em Kazuyama. Espiar uma mulher enquanto ela toma banho? Ótimo. Muito bom. Seu olhar, cheio de fúria, fez Kazuyama tremer. Ah não. Estou encrencado. Ela sabe que eu estava espionando ela. Seus pensamentos eram uma bagunça caótica. Droga, isso é tão. A culpa é toda do velho terceiro. Incapaz de encarar o olhar penetrante de Pakura, Kazuyama desviou o olhar para o terceiro Hokage, direcionando sua frustração para ele. Por quê? Por que você não me avisou que ela estava acordada antes? O peso da compreensão o atingiu com força. Eu espiei alguém. Eu toquei nessa pessoa. Eu até a vesti. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso é praticamente uma maldição. A voz de Pakura interrompeu seus pensamentos em espiral. Você também me selou, não é? Ela deu um sorriso frio. Garoto, você é bom. Vou me lembrar de você. Se olhares matassem, Kazuyama já estaria a 7 palmos da terra. Não, comido vivo. Pelo jeito como o encarava, parecia pronta para engoli-lo inteiro. O suor escorria da testa de Kazuyama enquanto ele lutava para formular um pensamento coerente. Irmã mais velha, eu só tenho 15 anos, e você não é muito mais velha do que eu. Por que está me chamando de criança? Mas seus protestos mentais foram inúteis. Pakura não estava errada. Ela tinha apenas 18 anos. A voz calma, mas firme, de Sakumo quebrou o silêncio tenso. Já que você está acordado, deveria saber da sua situação. Seu olhar não vacilou. Você vai cooperar sozinho, ou precisamos forçá-lo? Sakumo não era moleza e, ao contrário de Kazuyama, não se intimidava. O treinamento Ambu não deixava espaço para fraquezas. Amolecer, mesmo para uma mulher, simplesmente não era uma opção. Pakura levantou-se lentamente, sua aura dominando o ambiente, apesar de sua estatura relativamente pequena, de cerca de 1,6 metros. A intensidade de sua presença fez com que vários deles franzissem a testa. Você acha que eu vou cooperar? Ela perguntou com um tom desafiador. Se você quer informações, então pegue-as você mesmo, continuou ela com a voz firme e ríspida. E se não me engano, você já tirou algumas da minha mente, não é? Seu olhar percorreu a sala, inabalável. Após recobrar os sentidos, ela sentiu a intrusão inconfundível da transmissão mental psíquica. Os tênues efeitos colaterais em sua mente deixaram claro que suas memórias haviam sido vasculhadas. Capítulo 43. Pirralho, você acabou de dizer que quer ser meu guarda? Bem sim. Kazuyama sentiu com firmeza. Ele tinha dito aquilo e não voltaria atrás. Muito bem. Agora sou um prisioneiro de Konogakakure. Se quiser informações, venha buscá-las. Pakura arrancou o protetor de testa e o jogou na mesa do Hokage antes de se jogar no sofá. Embora suas ações sugerissem rendição, a determinação ardente em seus olhos dizia o contrário. Somente Pakura realmente entendeu suas intenções. Como prisioneira, ela agora enfrentava o Hokage de Konogakakure e o infame presa branca de Konoha, que estavam por perto. Escapar era impossível. Ela não tinha escolha a não ser parecer cooperativa por enquanto. O que a levou a tomar essa decisão foram as palavras de Kazuyama. Uma pessoa solitária no fundo não teria escolhido o caminho de uma guerreira se não fossem as exigências da aldeia. A própria Pakura era órfã, descoberta por seu talento natural e treinada incansavelmente para servir de arma para seu lar. Desde que ganhou força, lutou pela aldeia com sua vida ditada pelo dever. Uma pessoa solitária. Maldito pirralho. Sakumo, leve-a para a força de interrogatório e peça para Ishii Yamanaka acompanhá-la, instruiu Hiruzen, seu olhar penetrante se voltando para Kazuyama. Ele sorriu levemente ao ver a expressão esperançosa do jovem. Vá com eles também. Deixe a missão de guarda subsequente para você. Mas lembre-se, garanta que ela não faça nada dentro da aldeia. Seu tom tornou-se mais firme. Você entende as consequências, Kazuyama. Se Pakura fizesse um único movimento errado, sua vida acabaria. Kazuyama entendeu isso claramente e assentiu solenemente. A força de interrogatório não era tão sombria ou ameaçadora quanto se poderia esperar. Era apenas uma casa comum. Pakura ficou de frente para as mesmas pessoas de antes, embora agora mais alguns indivíduos tivessem se juntado à sala. Eiichi Yamanaka colocou a mão na cabeça dela, ativando a técnica de transmissão mental psíquica para sondar suas memórias. Os pensamentos de Pakura vagaram, repetindo a imagem do rosto daquele pirralho maldito enquanto ele falava. Uma pessoa solitária.
Sim, ela sempre se sentirá solitária. Seja em missões ou voltando para casa, ela não tinha ninguém. Sempre sozinha. Droga, ela odiava. Odiava a solidão. Odiava o quanto ela se apegava à sua vida. Ela não gostava de ficar sozinha, nem um pouco. De repente, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ler mentes pode fazer alguém chorar? Perguntou Kazuyama com a voz cheia de ceticismo, enquanto olhava para Eiichi. Eiichi, tem certeza de que sua técnica não está quebrada? Isso não está funcionando para você, está? Sua técnica de leitura de mentes está ultrapassada ou algo assim? As palavras de Kazuyama o feriram, seu tom carregado de dúvida. Sua confiança nas habilidades do clã Yamanaka pareceu despencar instantaneamente. Eiichi terminou de ler mentes e, percebendo a expressão de desgosto de Kazuyama, imediatamente se sentiu ofendido. Droga, tá de brincadeira? Eu sou do clã Yamanaka. Não tem como eu estragar algo tão básico quanto ler mentes. Ele cruzou os braços, frustrado. Além disso, eu só acessei as memórias dela. O pior que poderia acontecer é uma pequena confusão mental. O choro dela não tem nada a ver comigo. Pakura, saindo de sua névoa emocional, enxugou as lágrimas e retornou ao seu comportamento frio e indiferente. Posso ir agora? Ela perguntou secamente, com um tom de voz desprovido de calor. Garoto, me tire daqui, ela acrescentou, direcionando suas palavras a Kazuyama. Ao ouvir isso, Kazuyama dispensou Eiichi com um gesto e assentiu. Sob o olhar atento de todos, ele acompanhou Pakura para fora da sala. Uma vez fora da força de interrogatório, Kazuyama removeu as algemas de seus pulsos. Você pode tirar as algemas, disse ele, mas o selo dos 5 elementos no seu corpo permanece. Sua situação é complicada e você pode acabar morando na minha casa de agora em diante. Ele hesitou antes de continuar. Não se preocupe, tem mais gente na minha casa além de mim. Pakura lançou-lhe um olhar penetrante e depois bufou com desdém. O quê? Eu sou assustador? Ela deu um sorriso irônico. Você não parecia tão nervoso quando estava me espionando no chuveiro. Sou curioso, mesmo no chuveiro, nunca baixa a guarda. Você é muito bom em se esconder. Ele deveria dizer a ela que poderia ficar invisível? Que a espionagem se torna 2 vezes mais eficaz quando se está invisível. E deixa pra lá. Vamos lá, garoto. Não, você pode parar de me chamar de criança? Você não é muito mais velho que eu. Kazuyama ficou muito descontente com a maneira como Pakura se dirigiu a ele. Como eu poderia ser criança? Deixa eu te contar uma coisa, eu vivi 2 vidas. Já tenho pelo menos 40 anos. Eu também não sei seu nome. E você é mais novo que eu, não é? Kazuyama, droga. Não adianta discutir com ela. Meu nome é Kazuyama Jack, do clã Jack de Konoha. Vamos. Vou te levar para minha casa. De volta à casa, Ebizami ainda estava sentada em frente ao seu quarto, observando Ayate Jack. Ela estava bastante feliz com o retorno de Kazuyama, mas sua felicidade mal durou 3 segundos. Droga, Kazuyama, você é incrível. Onde você encontrou essa garota? Tis, tenho que admitir, seu gosto é de primeira. Ela tem curvas nos lugares certos feita para formar crianças fortes, sem dúvida. Pakura, Kazuyama, meu Deus. Nada mal, nada mal. Se seus pais soubessem que você tinha uma namorada tão jovem, ficariam radiantes. Agora a linhagem do clã Jack pode ser passada adiante. Mocinha, não se preocupe. O garoto Kazuyama pode não parecer tão confiável. Mas por outro lado, o que fazemos também não é exatamente confiável. Mesmo assim, no fundo, somos boas pessoas. Pakura, nunca tendo sido tratada com tanto carinho antes, ficou momentaneamente atordoada. Mas ao ver a outra mulher tão entusiasmada, não quis parecer rude. Olá, meu nome é Pakura. Pakura, certo? Isso é bom, muito bom. Esse nome parece uma mulher bonita. Meu nome é Ebizami. Pode me chamar de tia Ebizami. Eu vi esse menino crescer. Venha, você está com fome? Vou preparar alguma coisa para você comer. Ebizami ignorou Kazuyama completamente e arrastou Pakura em direção ao pátio. Kazuyama ficou parado em choque e só depois de um tempo soltou uma risada leve. Ele estava preocupado que Ebizami não aceitasse que ele trouxesse uma mulher para casa de repente, mas parecia que suas preocupações eram desnecessárias. Tia Ebizami, você acabou de dizer que Kazuyama não fez nada de bom. O que exatamente ele fez? Ebizami caiu na gargalhada. Ele fez tantas coisas ruins. Tipo o quê? Espiando as pessoas no chuveiro. Kazuyama ficou completamente sem palavras. Ei, tia Ebizami, pare de contar essas coisas para ela. Pakura, pirralho, então você é um reincidente. Ao contrário da alegria na casa dos Jack, dentro do prédio do Okage, a atmosfera era muito mais tensa. Sakumo, o que você quer dizer com isso? O terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, olhou para a carta de demissão que Sakuma Taki havia colocado na mesa com uma ponta de choque. Agora que já passei da meia-idade, não sou tão decidido quanto costumava ser. Se não fosse pela técnica do deus voador do trovão de Kazuyama durante esta missão, eu poderia ter cometido um grande erro. Talvez a missão inteira também tivesse fracassado. Sakumo deu um pequeno sorriso. Durante a missão, ele percebeu de repente que não era tão perspicaz quanto antes, tanto em força de vontade quanto em raciocínio. Além disso, eu apenas pedi demissão do cargo de comandante Ambu, não do de ninja. Capítulo 44. Hiruzen olhou para o sorridente Sakumo e por um momento, não conseguiu discernir a verdadeira atitude do homem. Sakumo sempre foi um apoiador leal. Ele era altamente habilidoso e serviu como comandante da Ambu, conquistando a temível reputação de presa branca de Konoha durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Suas conquistas foram incontáveis. Mas por que alguém tão bem-sucedido escolheria se aposentar após apenas uma missão de inteligência? Lord Okage, o senhor sabia. Começou Sakumo com a voz calma, como se estivesse discutindo algo trivial. Quando enfrento uma situação difícil, não tenho a mesma compostura que meus subordinados. Não sei quando começou, mas comecei a atribuir todas as soluções à morte.
No campo de batalha, ao enfrentar o inimigo, matá-lo é a única opção. Mas quando chega a minha vez, perco a capacidade de pensar. Nesse momento, meu único pensamento é morrer com o inimigo. Embora sua voz permanecesse firme, Hiruzen percebeu. O homem à sua frente, presa branca de Konoha, estava claramente abalado, talvez quebrado, pelo que deveria ter sido uma missão de rotina. Conseguimos escapar da Terra do Vento graças a Kazuyama e à técnica do Deus Voador do Trovão. Se não fosse pela calma de Kazuyama, a missão teria sido muito mais difícil. Ele fez uma pausa com uma leve amargura transparecendo em sua expressão. Naquela época, Ken Aoyama já estava ferido. Eu não sabia se abandonava a missão para salvá-lo ou se abandonava meus companheiros de equipe. Qualquer uma das escolhas me deixaria carregado de culpa. Estava claro que era assim que ele realmente se sentia. Então, decidi renunciar ao cargo de capitão da Anbu. Uma lâmina é mais eficaz quando não tem emoções, nem pensamentos. Ela simplesmente corta onde lhe é ordenado. Não é mesmo? Hiruzen acendeu um cigarro silenciosamente, exalando lentamente enquanto refletia sobre as palavras de Sakumo. Após uma longa pausa, ele finalmente falou. Sakumo, o que te fez mudar de ideia? Você sempre foi meu braço direito. Eu te valorizo profundamente e a Anbu precisa de você. Na verdade, Hiruzen tinha Sakumo em alta conta. O homem era indispensável e praticamente um segundo Hokage. Apesar de sua natureza ocasionalmente autoritária, sua força e inteligência o tornavam inestimável. Kazuyama disse Sakumo após um momento. Aquele pirralho é pouco ortodoxo, sem dúvida. Seus métodos podem até parecer absurdos às vezes. Um pequeno sorriso, quase divertido, cruzou seu rosto ao se lembrar da infame técnica dos 1000 anos de morte que o jovem shinobi usará nele durante o treinamento. Apesar de sua resistência, doeu o suficiente para quase arrancá-lo um grito. Mas quando se trata da missão, seu pensamento e mentalidade são raros. Ele é melhor do que eu. A única coisa que lhe falta é espírito de luta. Ele tem uma força imensa, mas resiste ativamente ao combate. Mesmo assim, nada disso pode ofuscar seu brilhantismo. Quando Kazuyama o forçou a escolher, aquela expressão séria provavelmente era seu verdadeiro eu. Um gênio desse sabe se esconder bem. Comparado a ele, eu realmente não sou o suficiente. Até Sakumo sabia de sua posição na aldeia e ouvirá os rumores sobre ele. Mas com sua imensa força, ele simplesmente não se importava. Em sua mente, contanto que seus punhos fossem fortes o suficiente, qualquer boato se dissiparia por si só. No entanto, após esta missão, ele percebeu que estava errado. A situação era tão crítica que ele se deixou distrair. Se cometesse um erro real durante uma missão, o que aconteceria com ele ao retornar à aldeia? Senhor Hokage, por favor aceite minha aposentadoria, disse Sakumo. No futuro, talvez eu até vá para a academia ninja e me torne um sensei, hahaha. Meu Kenjutsu ainda é algo com o qual os alunos podem aprender muito. Hiruzen soltou um pequeno suspiro ao ouvir suas palavras. Na verdade, era o melhor a fazer. Sakumo, que havia escolhido recuar, continuava sendo uma espada afiada para Konoha. Mas ao se aposentar, ele poderia ficar longe dos holofotes. Algo bom tanto para a vila quanto para si mesmo. Tudo bem, respondeu Hiruzen. Mas até que o cargo de comandante Anbu seja preenchido, você precisará continuar servindo. Sakumo assentiu. Era sua responsabilidade, e ele não se esquivaria dela. A coleta de informações sobre aquela Kunoichi de Tsunagakure foi concluída? Está feito. Quase não houve obstáculos. Eiichi Yamanaka documentou tudo, disse Sakumo. Quanto a Kunoichi, ela já está sob os cuidados de Kazuyama e se mudou para a residência Jack. Hiruzen deu uma tragada forte no cigarro. Você acha que aquele idiota não vai se deixar tentar? Ele realmente trouxe um ninja de uma nação rival para casa. Sakumo riu alto. Era exatamente o que ele estava pensando. Mas como Kazuyama não disse nada, ele não queria destruir sua ilusão. Quem se importa? Aquele garoto aprendeu muito Finjutsu com Orochimaru, e o selo dos 5 elementos provavelmente é um deles. Além disso, sua força não é fraca, e aquela Kunoichi não causará muitos problemas. Tenho que admitir, ele tem bom gosto. Liberação de calor como Kekkei Genkai. Nada mal. Se conseguirmos convencê-la a se juntar a nós vindo de Konoha no futuro, ela será uma aquisição valiosa. E se eles acabarem se casando, quem sabe? Talvez combinem a técnica de fuga transparente com a liberação de calor e criem uma Kekkei Genkai inteiramente nova. Um velho e um homem de meia idade trocaram olhares e riram muito. Eles mal sabiam que o jovem sobre o qual estavam falando é elogiado tanto por sua força quanto por seu talento, estava enfrentando um julgamento triplo. Residência Jack. Kazuyama, nunca pensei que você realmente entraria no banheiro feminino e tiraria alguém inconsciente. Eu sempre soube que você era ousado, mas não pensei que fosse tão ousado, a ponto de sequestrar uma mulher. Ebizami olhou feio para Kazuyama, que estava ajoelhado no pátio, com o rosto cheio de tristeza. Pakura, ao lado dela, ria baixinho. Momentos antes ela havia explicado suas origens, como era de Tsunagakure e fora capturada por Kazuyama. Para sua surpresa, Ebizami não reagiu ao fato de ela ser de outra vila. Em vez disso, estava furiosa com as ações de Kazuyama. Pakura sentiu um calor surpreendente no coração. Será que o povo de Konogakure era mesmo assim? Mesmo sendo tecnicamente prisioneira deles, eles a tratavam como uma pessoa, não apenas como uma ninja de elite com uma Kekkei Genkai. Será que confiavam nela tão facilmente? Tia Ebizami, eu não. Kazuyama gaguejou. Eu só estava fazendo o meu trabalho. A situação era crítica. Se eu não tivesse intervindo, seria tarde demais. O rosto de Kazuyama estava coberto de hematomas, claramente resultado de uma surra. Kazuyama, deixa eu te contar uma coisa, disparou Ebizami. Você já a viu nua, então como Pakura vai encontrar um marido agora? Não me importa. Quando você chegar à maioridade, terá que se casar com ela. Pakura, hein? Eu não disse que queria me casar com ele. Kazuyama, que diabos? Ela é muito bonita, claro, mas eu não vou abrir mão de um campo inteiro de flores por uma só.
Capítulo 45. No dia seguinte, a pedido insistente de Ebizami, Kazuyama levou Pakura para um passeio pela vila de Konoha. Embora tivesse obrigações na Academia Ninja, onde suas aulas deveriam ser retomadas após sua missão, ele decidiu atender ao pedido primeiro. Quando Pakura descobriu que Kazuyama era professor, ela pareceu genuinamente surpresa. Você se tornou professora tão jovem? O que isso quer dizer? Você nunca ouviu o ditado: os habilidosos tornam-se professores. Chique, tudo bem. Então, o que você ensina? Treinamento ninja furtivo. Pakura ficou em silêncio. A ideia daquele cara se aproximando furtivamente dela sem ser notado, mesmo no banheiro feminino, só confirmava sua habilidade em furtividade. No entanto, de alguma forma, a ideia de um curso como aquele parecia um pouco incerta. Era a primeira vez que visitava outra vila, e ela se sentiu fascinada. Acostumada às areias amarelas de Sunagakure, não pôde deixar de invejar as montanhas verdejantes e as águas cristalinas de Konoha. As ruas estavam cheias de pequenas lojas, e toda a vila parecia vibrante e viva. E aí, você não acha Konoha linda? Kazuyama perguntou com um sorriso irônico. Hahaha, se você gosta tanto, por que não fica aqui e nunca mais volta? Pakura rapidamente desviou o olhar, sua expressão endurecendo. Embora a paisagem fosse linda, ela zombou. Não fique pensando em nada. Sou apenas seu prisioneiro por enquanto. Vou ter que voltar em breve. Kazuyama sorriu levemente diante da teimosia dela. Ele entendia, não era fácil para alguém como Pakura, ligada a Sunagakure, sequer cogitar abandonar seu lar. De qualquer forma, por enquanto, ela não tinha escolha a não ser permanecer. Kazuyama-sensei, você voltou. Uma voz interrompeu o momento, e Kazuyama se virou e viu o Obito Uchiha, Rin e Might Guy indo em direção à Academia Ninja. Quem é esse? Rin perguntou curiosamente, olhando para Pakura. Ah bem, ela é minha amiga, Kazuyama respondeu indiferente. Amiga do sensei? Ela deve ser muito forte. Os olhos de Obito brilharam de entusiasmo. Atualmente focado em aprimorar suas habilidades, ele estava determinado a se formar no ano que vem. Guy, por outro lado, parecia ainda mais motivado. Vamos treinar. Tenho treinado ainda mais duro desde a última prova de formatura. Tudo bem, cara. Parecia que Obito havia encontrado um novo parceiro de treino agora que Kakashi havia partido. Sim, juventude é arder de paixão. Kazuyama-sensei. E esta sensei, por favor, me ensine. Sensei mulher? Pakura ficou momentaneamente surpresa com a forma como o jovem se dirigiu a ela. Sensei, ela é apenas uma prisioneira. Hahaha, Guy, você está absolutamente certo. Vamos para o campo de treinamento da academia. Vou deixar a Pakura-sensei acompanhá-lo no treinamento. Sem dar a Pakura a chance de recusar, Kazuyama decidiu qual seria a próxima atividade com uma gargalhada. Ao ouvir isso, Obito e Guy correram direto para a Academia Ninja. Rin, após cumprimentar Kazuyama, o seguiu. Ei, quem disse que eu estava treinando essas crianças? Perguntou Pakura, visivelmente irritada. Ela não tinha concordado com isso. Haha, vamos lá. A gente vai ficar só curtindo mesmo. Mesmo com meu selo, você ainda pode te ensinar algumas técnicas básicas. Só tome cuidado, não quero que os guardas te peguem. Dando de ombros como se não fosse grande coisa, Kazuyama agarrou a mão de Pakura e começou a caminhar em direção à academia. Ei, pirralho, me solta. Pakura disparou. Eu consigo andar sozinho. Mas, independentemente do que ela dissesse, Kazuyama se manteve firme. Sem querer chamar atenção, Pakura rapidamente se calou, embora um leve rubor tenha aparecido em seu rosto. Então, está aí a sua academia ninja? Não parece nada impressionante, disse Pakura, com um toque de desdém nos olhos enquanto olhava para o prédio simples de 3 andares. Ei, já ouviu falar da expressão beleza simples e sem adornos? Ela serve para ensinar e educar, não para parecer chique. Beleza simples e sem adornos. Para ensinar e educar, não precisa ser extravagante. Pakura ouviu as palavras de Kazuyama e não pôde deixar de assentir levemente. Ele tem razão. Contanto que alimente as gerações futuras, quem se importa se estiver decadente? O quê? Esse pirralho. Por que as palavras dele soam tão convincentes? Os dois foram direto para o parquinho. De fato, Obito e Guy já estavam esperando. Não se sabia se eles mesmos haviam espalhado a notícia ou se simplesmente foram vistos a caminho. A essa altura, o parquinho já estava cercado por uma multidão. Por que tem tanta gente? Perguntou Pakura com um tom ríspido. Kazuyama, estou te dizendo, eu não vou. Ela já era uma prisioneira, e agora havia uma plateia? O que a consideravam? Um objeto de entretenimento? Até Kazuyama pareceu um pouco surpreso. Era para ser apenas uma sessão de treino amigável. Por que tinha se transformado em um espetáculo? Ei, Kazuyama-sensei, a culpa não é minha. Foi o Guy, aquele falastrão que contou para todo mundo. Assim que souberam que uma linda sensei viria para a academia, todos apareceram. Belo sensei. Que elogio. Pakura, olha só. Os alunos são todos muito simpáticos. Se você não aguenta, treine com esses dois pirralhos e acabe logo com isso. Antes que ela pudesse protestar mais, Kazuyama empurrou Pakura abruptamente para o parquinho, ignorando sua raiva crescente. Pakura-sensei, meu nome é Obito Uchiha. Cara poderoso. Por favor, nos ensine, disseram os dois adolescentes, animados. Pakura sentiu os olhares da multidão sobre ela e olhou para os dois garotos ansiosos à sua frente. Interiormente murmurou, safado do Kazuyama, vou fazer você pagar por isso. Seu olhar se voltou para Obito e ela hesitou por um instante. Um garoto do clã Uchiha? Os Uchiha sempre foram considerados o clã mais prestigiado de Konoha. Pakura não esperava encontrar um tão cedo. Meu nome é Pakura, disse ela friamente. Minha força? Quase Nin, eu acho. Com o chakra selado, ela não podia usar a liberação de calor nem ninjutsu avançado, mas ainda era uma ninja elite de Sunagakure. Seus instintos de combate e sua percepção não haviam diminuído. Uau! Um Nin.
Nossa academia tem outro sensei poderoso. Os alunos explodiram em entusiasmo. Seus professores regulares eram todos Chunin, e instrutores Chunin eram uma raridade. Aliás, o único Chunin da academia havia se aposentado devido a uma lesão. Enquanto isso, os outros professores trocavam olhares curiosos, franzindo levemente a testa. Um Chunin tão jovem ali para ensinar? E não houve nenhum anúncio oficial de um novo professor ingressando na academia. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Nesse caso, eu serei o juiz. Esta competição será focada em sparring. Cuidado, disse Kazuyama Pakura. Seu status era único e ela precisava manter a decência. Eu sei disso sem você precisar me dizer, ela retrucou rispidamente, claramente insatisfeita com a cautela de Kazuyama. Eles são só dois garotos, acrescentou, bufando em desaprovação. Obito e Gai se espreguiçaram brevemente antes de gritarem em uníssono. Vamos. Os dois atacaram Pakura, um na liderança enquanto o outro seguia de perto. De mãos vazias. Eles estão planejando lutar com Taijutsu? Pakura observou os movimentos deles instantaneamente. Um simples Taijutsu não foi suficiente para impressioná-la. Ela estava mais interessada em ver o talento do clã Uchiha. No entanto, quando eles avançaram em sua direção, ela percebeu que os havia subestimado. Redemoinho de folhas de Konoha. Might Guy assumiu a liderança, saltando e desferindo um poderoso golpe de perna em direção ao rosto de Pakura. Simultaneamente, Obito desferiu um soco em direção ao centro dela. A coordenação entre eles era perfeita, um atacando por cima, o outro por baixo. Pakura sentiu a rajada de vento dos ataques e ficou momentaneamente surpresa. Então, eles são fortes em Taijutsu, murmurou. Como uma ninja elite, mesmo com sua força diminuída, ela não era alguém que dois genins pudessem dominar facilmente. Ela bloqueou a perna direita de Might Guy com a mão, golpeando-a com força. O movimento desestabilizou, e a perna dele permaneceu presa em suas mãos. Obito, sai da frente, gritou Might Guy, recusando-se a se render. Ele atacou com a outra perna na tentativa de se libertar. Pakura percebeu sua persistência e permitiu que um leve sorriso se formasse. Nada mal, garoto. No entanto, ela manteve o controle, jogando Might Guy no chão com um baque forte. Bum! O impacto ecoou alto quando Might Guy atingiu o chão. Como pode ser isso? Exclamou ele, ignorando a dor que lhe percorria o corpo. Aceite outro golpe meu. Ascensão destruidora de rochas de folhas. Sem se deixar abater, ele se lançou sobre ela mais uma vez com um chute para cima, que se transformou em uma cotovelada. Ao mesmo tempo, Obito, que havia acabado de se esquivar, voltou à luta e mais uma vez desferiu um soco em Pakura. Desta vez, Pakura não se deu ao trabalho de bloquear. Em vez disso, saltou para trás, esquivando-se dos dois ataques com facilidade. Aterrissando graciosamente, ela deu um pequeno sorriso cúmplice. Não é um taijutsu ruim, mas infelizmente não é o suficiente para vencer. A provocação de Pakura não intimidou Gai, que avançou com outro ataque feroz. Cara, cuidado e desvie. Liberação de fogo, grande técnica de bola de fogo. Ignorando o aviso, Obito imediatamente formou selos de mão após sua tentativa inicial de taijutsu. Uma enorme bola de fogo com cerca de 1 metro de diâmetro irrompeu de sua boca, rugindo em direção a Pakura. Ah? Liberação de fogo nada mal, infelizmente ainda não é o suficiente, comentou Pakura com um sorriso irônico. Quando Gai saltou no ar para evitar a bola de fogo, Pakura foi lançada diretamente em seu caminho. Mesmo assim, ela permaneceu calma, formando rapidamente seus próprios selos de mão. Liberação de fogo, técnica de fogo ardente. Com isso, 4 pontos brilhantes de luz se materializaram ao redor de Pakura, transformando-se em chamas. Sob seu controle preciso, as chamas se moveram para interceptar a bola de fogo, uma a uma. De longe, Kazuyama observou a cena com uma sobrancelha levemente levantada. Esta não é apenas uma versão simplificada da liberação de queimadura? Ele sabia que a Kekkei Genkai de Pakura era a liberação de calor, uma combinação dos chakras de fogo e vento. Sua técnica característica, liberação de calor, assassinato extremamente fumegante, permitia invocar construções semelhantes a bolas de fogo. Ao fazerem contato, evaporavam a água do corpo do oponente, reduzindo-o a uma casca seca. A técnica que ela acabará de usar se assemelhava bastante a essa habilidade. Quando as chamas colidiram com a bola de fogo de Obito, 2 delas dissiparam com sucesso a técnica da grande bola de fogo. A mesma liberação de fogo? Sério? Murmurou Obito, enxugando o suor do rosto. A pressão da técnica o deixará momentaneamente atordoado. O poder é incrível. As 2 chamas restantes voaram em direção a Gai, forçando-o a recuar. O calor intenso o empurrou para trás, fazendo-o cambalear ligeiramente. Por um instante, os 2 adolescentes ficaram lado a lado novamente, ambos abalados. A confiança anterior havia desaparecido, substituída por expressões de choque. Isso é um Chunin. Por que sinto que ela é ainda mais forte que Kazuyama-sensei? Kazuyama ficou um pouco envergonhado, mas optou por não discutir. Em termos de poder de matar, Pakura era de fato muito superior a ele. Vocês 2 crianças, vêm ou não? Perguntou Pakura. Depois de se alongar e aquecer durante a luta, ela se sentiu completamente à vontade. Até seu tom de voz havia se tornado mais relaxado. Certo, parem de brigar, interrompeu Kazuyama, dando um passo à frente para encerrar a luta. Pakura nem usou uma fração da sua força. Se tivesse usado, vocês 2 já estariam caídos no chão. Virando-se para Obito e Gai, ele acrescentou. Vocês 2 melhoraram, mas ainda não é o suficiente. Continuem trabalhando duro. Pakura era experiente e habilidosa demais em combate. Mesmo com seu chakra limitado, a diferença de experiência tornava impossível que 2 genins tivessem chance contra ela.
Você é muito chato, Kazuyama. Eu estava começando a entender. Antes que Obito pudesse responder, ele notou a expressão dela. Pakura parecia genuinamente descontente, embora sua beleza não diminuísse sua irritação. Kazuyama riu baixinho. Haha, só tome cuidado. Não se esqueça da sua identidade atual, lembrou ele. A expressão de Pakura suavizou-se um pouco quando a lembrança a atingiu. Ela deu de ombros impotente. Afinal, ela ainda era tecnicamente uma prisioneira ali. Certo, dispersem-se todos, gritou Kazuyama, dirigindo-se à multidão de curiosos. Não fiquem parados. Vocês não têm aulas para ir? Os alunos se dispersaram relutantemente, e Kazuyama conduziu Pakura para fora do terreno da Academia Ninja. Então, o que você acha? A nossa Academia Ninja de Konoha é melhor que a sua Academia de Sunagakure? Perguntou Kazuyama, olhando para ela. Pakura zombou. Nem de perto. Só um bando de crianças. Kazuyama não respondeu, apenas lhe oferecendo um leve sorriso. Os dois vagaram pela vila, passando das movimentadas ruas comerciais para as áreas residenciais mais tranquilas. Enquanto caminhavam, Kazuyama frequentemente cumprimentava rostos familiares, trocando acenos e breves conversas. Pakura observou isso com uma leve surpresa. Esse cara realmente tem tanta popularidade? Como se lesse seus pensamentos, Kazuyama deu um sorriso irônico. O quê? Surpresa com a minha popularidade? Sem esperar por uma resposta, ele continuou. As pessoas devem fazer amigos enquanto estão vivas. Especialmente os jovens como nós, devemos tentar nos conectar com o máximo de pessoas possível. Ter mais amigos significa ter mais oportunidades. Pakura ouvia em silêncio, com os pensamentos à deriva. Ela sempre estivera sozinha. Mesmo trabalhando ao lado de seus companheiros em missões, sempre havia uma sensação de isolamento. Amigos, isso parece legal. Seus pensamentos foram interrompidos quando ela falou. Onde estão os clãs Uchiha e Iga? Você pode me mostrar? Capítulo 47. Por que você quer ver os Uchihas e os Igas? Kazuyama ficou um pouco confuso e começou a pensar fora da caixa. Num instante, ele começou a especular sobre as intenções de Pakura. Como ninja de Sunagakure, não era exatamente ideal que ela se interessasse pelos dois principais clãs de Kekkei Genkai de Konoha. Os clãs Uchiha e Iga eram notoriamente cautelosos. Se não, por que ninguém jamais conseguirá descobrir seus segredos? Ele não queria que Pakura tentasse nada em comum sob sua supervisão. É só curiosidade. Se você não quer ir, simplesmente não vá. Só curiosidade? Ou há algo mais? Kazuyama não estava convencido. Naquele momento, Shei interveio para aliviar suas dúvidas. Kazuyama, não se preocupe. Vá em frente. As emoções dela estão estáveis, sem flutuações. Acho que ela só quer conferir a Kekkei Genkai. Afinal, ela é uma ninja com sua própria Kekkei Genkai. Meu chakra pode não detectar intenções maliciosas como o de Kurama, mas sou especialista em ler emoções. Comigo vigiando, você pode relaxar e talvez até flertar um pouco. Droga, Shei, você é um bom amigo. Se você tinha essa habilidade, por que não me contou antes? Você me fez ficar preocupada à toa. De agora em diante, você precisa me ajudar a sentir todo mundo. Vai ser ótimo para lidar com as pessoas. Na verdade, Kazuyama não estava particularmente preocupado com a fuga de Pakura. Ele tinha uma contingência em mente. Ela carregava sua marca do deus voador do trovão. Se tentasse fugir, não iria longe. Vamos. Vou levá-lo até o Ziga primeiro. Não conheço muitos Uchiha pessoalmente. Pakura ficou surpresa com a rapidez com que Kazuyama concordou com seu pedido. Você não está preocupado que eu esteja aqui para coletar informações? Reunir informações? São dois clãs enormes. Quem se importa? Kazuyama deu de ombros pensando. Você só está curioso, e Shei já confirmou. Além disso, tenho várias camadas de defesa. Se eu não consigo lidar com você, não tenho nada a ver com ser ninja. Vamos lá. O complexo Iga não fica no centro da vila. Afinal, é um clã muito grande. Com isso, Kazuyama levou Pakura embora. Eles navegaram pelas ruas movimentadas, deixando para trás o barulho e a atividade, e entraram em uma floresta serena. Ao longe, o emblema do clã Iga surgiu. Chegamos. O território Iga começa além deste ponto. Os Igas são tão arrogantes quanto os Uchiha. Apenas observe e tente não falar muito. Apesar de conhecer pessoalmente vários ninjas Iga, Kazuyama reconheceu seu comportamento arrogante. Ao entrarem no complexo Iga, os membros do clã apareceram um por um. Vestiam túnicas longas e exalavam uma sensação de calma. Muitos esboçaram sorrisos fracos ao ver Kazuyama. Ei, não é o Kazuyama? O que te traz ao território Iga? O remédio herbal que você enviou da última vez não tinha um gosto muito bom, mas fez maravilhas. Um homem idoso cumprimentou Kazuyama calorosamente. Haha, se não é o ancião Yamazaki. Remédio bom tem gosto amargo. Kazuyama sorriu. A propósito, onde estão Yashi e Yasashi? Estou procurando por eles. Pakura sentiu uma crescente sensação de descrença. Por que esse pirralho conhece todo mundo onde quer que vá? Não só isso, mas ele parecia até ter ajudado os Iga em algum momento. O jovem líder do clã e Yasashi estão no campo de treinamento. Passem na casa para tomar chá quando tiverem um tempinho, disse Yamazaki com um aceno amigável. Certo, passo por aqui mais tarde, ancião Yamazaki, respondeu Kazuyama. Depois de aprender para onde ir, Kazuyama trocou algumas gentilezas e levou Pakura em direção ao campo de treinamento. Você está curioso? Na verdade, não é nada. Eu gosto de andar por aí. Da última vez eu estava no território Iga, explicou Kazuyama casualmente. O ancião Yamazaki estava gravemente doente naquela época. Como eu entendo um pouco de fitoterapia, prescreve um tratamento para ele. Kazuyama riu consigo mesmo. Sabe de medicina? É claro. A verdade é que em uma vida passada, ele havia tomado muitos remédios de ervas e se lembrava de muita coisa sobre eles. Nomes como Scutelaria baikalensis, Lonicera japonica, Aster tataricus, Morus alba, Taraxacum mongolicum, Bupleurum falcatum e Forsythia suspensa lhe vieram à mente.
Como resultado, me familiarizei com o Ziga, acrescentou dando de ombros. Vamos conhecer alguém que eu conheço. No campo de treinamento, 2 jovens de 20 e poucos anos estavam envolvidos em uma intensa sessão de treino. Ei, Isashi, sparring? Kazuyama gritou. A voz repentina quebrou o ritmo. Sem sequer se virarem ou ativarem o Byakugan, eles o reconheceram imediatamente. Kazuyama, o que você está fazendo aqui no território Iga? Jin me contou que você acabou de voltar de uma missão. Não deveria estar descansando? Os dois pararam de lutar e se viraram para encará-lo em uníssono. O mais velho, Yashi, tinha uma presença imponente, enquanto Isashi permanecia um pouco mais relaxado ao seu lado. Ei, tem uma garota bonita que está curiosa sobre o Ziga, então eu a trouxe aqui para dar uma olhada, disse Kazuyama com um sorriso. Os dois irmãos trocaram olhares, momentaneamente assustados, antes de soltarem leves suspiros de resignação. Kazuyama, este é o ninja de Sunagakure que você trouxe de volta da sua missão? Yashi perguntou com um tom firme e levemente desaprovador. Embora você a esteja supervisionando, não é impróprio deixá-la vagar por Konoha tão livremente? Yashi era um homem rigoroso e íntegro. Para ele, um ninja capturado de outra aldeia deveria se comportar mais como um prisioneiro, e não andar por aí como um visitante casual, mesmo sob vigilância. Ei, estou aqui para ficar de olho nela. Além disso, seu clã Iga é tão grande que você não precisa se preocupar com ninguém te espionando. Yashi imediatamente demonstrou um ar de confiança, seu tom cheio de arrogância. Claro que não temos medo. O clã Iga não se importa se os outros nos cobiçam. Não importa quem seja, nós os recompensaremos com o mais poderoso punho gentil. Isashi, que estava por perto, riu e deu um tapinha no ombro do irmão. Kazuyama está só brincando, Yashi. Não leve tão a sério. Ele se virou para Pakura, seu tom muito mais amável. Se não me engano, você é Pakura, certo? Liberação de calor, certo? Pakura sentiu. Sim, liberação de calor, mas não posso usá-la agora. Está selada. Ela observou os dois irmãos com interesse. A julgar pela presença deles, ambos eram ninjas de nível Jnin. Suas auras eram fortes e sem sua liberação de calor, ela não teria chance contra eles. De repente, Yashi ativou seu Byakugan, as veias ao redor dos olhos saltando enquanto seu olhar se fixava nela. Ah? O selo dos 5 elementos, comentou ele. Seu fluxo de chakra está restrito. Kazuyama, você é implacável. Pakura olhou para Yashi em estado de choque, observando as misteriosas veias azuis de seu Byakugan. Este é o Byakugan. Ela murmurou. Ele consegue ver através do fluxo de chakra. Yashi, muito menos paciente com Pakura do que com Kazuyama, não se deu ao trabalho de explicar mais. Hahaha, você continua tão rigoroso como sempre, Yashi, disse Kazuyama rindo. Relaxa. Só estou mostrando o lugar para ela. Voltaremos em breve. Então, com um sorriso provocador, acrescentou. Vamos tomar um banho juntos qualquer dia desses. Ao ouvir a palavra banho, Yashi quase cambaleou para trás. Sua expressão tornou-se incrédula enquanto lançava a Kazuyama um olhar cheio de silenciosa exasperação. Capítulo 48. Depois de deixar o terreno do clã Iga, Kazuyama caminhou em direção ao terreno do clã Uchiha com Pakura, que permaneceu em silêncio durante todo o caminho. Pakura, ela própria uma usuária de Kekkei Genkai, estava ciente do poder daqueles olhos. De repente lembrou-se de que Kazuyama também possuía uma Kekkei Genkai, embora ainda não tivesse ideia do que era. Kazuyama, e você? Qual é a sua Kekkei Genkai? Kazuyama parou ao ouvir as palavras dela e se virou para ela com um sorriso provocador. Minha Kekkei Genkai? Adivinha? Não vou adivinhar. Só me diga, respondeu Pakura, impaciente. No segundo seguinte, seus olhos se arregalaram quando Kazuyama desapareceu diante dela, sem deixar nenhum rastro. Kazuyama, aonde você foi? Eu? Estou bem ao seu lado, a voz dele veio do ouvido dela. Assustada, Pakura se abaixou para o lado. Hahaha, isso foi uma surpresa? Kazuyama reapareceu na frente dela enquanto erguia a técnica de fuga transparente. Esta é a minha Kekkei Genkai, disse ele, sorrindo. Foi assim que eu abduzi você de Sunagakure. Pakura olhou para ele, estupefata, com os pensamentos girando. Uma Kekkei Genkai de ocultação. Ela esconde não apenas sua figura, mas também sua presença. Não é de se admirar que ele pudesse me tocar sem ser notado. Fuga transparente, continuou Kazuyama. Minha Kekkei Genkai consegue me esconder perfeitamente de qualquer um. Nem mesmo o jutsu do Ziga e Uchiha consegue ver através dela. Ele levantou a cabeça confiantemente, sua postura transbordando orgulho. Mas quando ele começou a se deleitar com sua própria arrogância, uma voz indesejada o interrompeu. Ah? Quem é tão convencido? A voz áspera carregava um tom cortante. O Sharingan do meu Uchiha consegue ver através de qualquer técnica. Quem você pensa que é? Kazuyama e Pakura se viraram e viram 2 membros do clã Uchiha, com o emblema do fã do clã exposto em suas roupas, olhando para eles com ressentimento. Bem, isso é ruim. Kazuyama murmurou baixinho. Se lhe perguntassem quem era a pessoa mais difícil de lidar em Konoha, Kazuyama diria Dan sem hesitar. Mas se lhe perguntassem quem eram as pessoas mais irracionais, a resposta seria, sem dúvida, os Uchiha. Afinal, aos olhos deles, os céus eram o número 1, eles eram o número 2 e todos os outros eram insignificantes. Bem, olha quem é, se não é Kazuyama. Como ousa o filho de um clã caído desafiar a autoridade dos Uchiha? Naquela época, a terceira grande guerra ninja ainda não havia começado, e o status dos Uchiha em Konoha ainda era seguro. Eles eram o clã número 1, arrogantes e orgulhosos. O recém-chegado irradiava um ar de arrogância, claramente disposto a menosprezar todos ao seu redor. Ele fazia parte da geração mais jovem dos Uchiha, mais ou menos da mesma idade de Kazuyama. A Uchiha e Muren Uchiha, a audição de vocês é impressionante, disse Kazuyama com um sorriso irônico. Capturar tudo isso dessa distância? Me faz pensar se vocês despertaram o Sharingan de vocês ou algo completamente diferente.
Kazuyama não era do tipo que simplesmente deixava as coisas passarem. Ele tratava as pessoas como elas o tratavam, respeitoso se fossem educadas, mas implacável se tentassem mexer com ele. Idiota! Quer lutar? Ao disparou. Vou te mostrar que a autoridade dos Uchiha não pode ser desafiada por um ninja de terceira categoria como você. Era preciso dizer. As palavras de Ao foram duras o suficiente para fazer o cérebro de Kazuyama superaquecer por um momento. Perto dali, Pakura não conseguiu conter a gargalhada. Chamar Kazuyama, um Chunin promovido pessoalmente pelo Kage, de ninja de terceira categoria era absurdo, até mesmo para os Uchiha. Tudo bem, disse Kazuyama, com um sorriso provocador se espalhando pelo rosto. Sou um ninja de terceira categoria, certo? Vamos lá, vou fazer você me chamar de pai. Kazuyama sabia que argumentar com os Uchiha era perda de tempo. Punhos transmitiriam a mensagem muito mais rápido. Não diga que estamos te intimidando. Eu posso lidar com você sozinho, Ao declarou confiante. Você? Esqueça, Kazuyama zombou, seu tom cheio de zombaria. Em um instante, ele ativou a técnica de fuga transparente e desapareceu de vista. Que truquezinho. Sharingan. Ao latiu, ativando imediatamente seu Sharingan de 3 tomoes para localizar Kazuyama. Aos 17 anos, Ao era inegavelmente talentoso, já empunhando o Sharingan totalmente amadurecido. Mas seu oponente era alguém que dominava a arte da ocultação e da segurança. Com sua técnica de fuga transparente ativa, Kazuyama começou a se mover em direção a Ao passo a passo. Ele não estava nem um pouco preocupado com o Sharingan de Ao. Por outro lado, Ao estava ficando rapidamente nervoso. Embora seu Sharingan estivesse ativo, ele não conseguia ver Kazuyama. Onde ele está? Por que não consigo vê-lo? Os pensamentos de Ao giravam em frustração. Isso não deveria ser possível. Mesmo que eu não possa vê-lo fisicamente, ainda devo ver seu chakra. Você ousa me provocar assim? Mesmo que Fugaku viesse, eu não teria medo, zombou Kazuyama. Que dirá seus lacaios? Para ele, a geração mais jovem dos Uchiha girava em torno de Fugaku. O resto nem sequer lhe chamava a atenção. A voz de Kazuyama ecoou ao redor deles, mas nem Ao nem Muren conseguiam vê-lo. Até Muren, que havia ativado seu Sharingan, ficou atordoado, não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Kazuyama. Agora me chamem de pai, e eu pouparei vocês dois. Caso contrário, hehehe, a voz ameaçadora de Kazuyama sussurrou perto dos ouvidos deles. Nem pense nisso. Ao retrucou. Muren, um de cada lado, protejam-se dele. Os dois Uchihas rapidamente se moveram costas com costas, tentando se defender da ameaça invisível. Tudo bem, você pediu. Kazuyama, tendo ativado a técnica de fuga transparente, aproximou-se lentamente. No momento em que os dois estavam prestes a reagir, num instante, Ao e Muren desapareceram. Kazuyama havia usado a técnica do deus voador do trovão para teletransportá-los para outro lugar. Quanto aonde eles tinham ido, ele riu sombriamente para si mesmo. Kazuyama, para onde você os enviou? Perguntou Pakura, ainda chocada com o desaparecimento repentino. Por que eles sumiram? Eles? Eu os enviei para um lugar mais adequado às suas personalidades, disse Kazuyama com um sorriso. Então, com um encolher de ombros dramático, ele acrescentou, vamos. Os Uchiha não valem a pena. Se ficarmos por aqui, podemos acabar presos nas bobagens deles. Ele se virou para Pakura com um tom descontraído. Vou te levar para o melhor lamen de Konoha. Com certeza será a coisa mais deliciosa que você já comeu. Pakura, já tendo uma noção mais clara de que tipo de pessoas os Uchiha eram, não discutiu e seguiu até o ramen em Shiraku. Momentos depois, Kazuyama recebeu um par de notificações. Jin. O anfitrião detectou o envio de Ao Uchiha e Muren Uchiha para o balneário feminino, deixando as aldeãs furiosas. Recompensa especial, mais um de força. Jin. Ao Uchiha e Muren Uchiha foram descobertos por transeuntes enquanto escapavam, tornando-se famosos instantaneamente. Recompensa especial, mais um de força. Kazuyama deu um sorriso irônico. Pirralhos tentando brigar comigo. Se vocês dois não forem famosos na vila depois disso, eu não sou Kazuyama. Ele suspirou com pesar. É uma pena que eu não tenha conseguido ver pessoalmente. Faz tempo que não reúno material. Devo reunir alguns em breve. Kazuyama cerrou os punhos, sentindo seu corpo ficar mais forte com as novas recompensas. Ele não pôde deixar de se sentir satisfeito. Poucos dias depois, Kazuyama foi convidado a visitar o clã Ataki. Ao entrar na casa, percebeu que apesar da reputação de inteligência de Sakuma Ataki, sua família não era particularmente rica. A modéstia da residência Ataki o lembrava de sua própria casa no clã Jack. Ambos os clãs eram empobrecidos, restando apenas alguns membros, então não fazia muito sentido manter uma grande propriedade. Claro, agora Pakura também estava morando com ele. Esta é a casa da presa branca de Konoha? Parece tão comum, ela comentou. O que você sabe? Os verdadeiramente fortes não se importam com riqueza material. Ele retrucou sem hesitar. Pakura imediatamente se calou. Nos últimos dias, ela percebera que não havia como vencer a sagacidade afiada de Kazuyama. Não importava o que ela dissesse, ele sempre tinha uma resposta inteligente pronta. Naquele momento, Kakashi apareceu para cumprimentá-los. Kazuyama-sensei, você está aqui, disse ele, em tom educado. Então, seu olhar mudou. Deve ser a Pakura-sensei. Obito e Gai mencionaram você. Técnica do fogo ardente, hein? Esse é um ninjutsu impressionante de liberação de fogo. Se eu tiver a chance, gostaria de treinar com você. Kazuyama riu baixinho, observando a estrutura alta de Kakashi. E aí, Kakashi? Faz tempo que não nos vemos. Como vai? Ainda não sou um Chunin? Kakashi, sentindo a provocação casual, sorriu de volta. Mas antes que pudesse responder, Kazuyama juntou as mãos em prece, formando um selo do tigre em um instante. O clima mudou. Os instintos de Kakashi se manifestaram e ele recuou rapidamente, mas não foi o suficiente. Num piscar de olhos, Kazuyama usou a técnica de cintilação corporal para aparecer logo atrás dele. Tome isso, Kakashi. Estilo Konoha.
Técnica secreta de Taijutsu. 1000 anos de morte. Kakashi congelou sua descrença de olhos arregalados rapidamente se transformando em dor. Ai! Com um golpe perfeitamente executado, Kakashi foi lançado de bunda para o ar. Hahaha. Kakashi, você ainda é muito jovem. Kazuyama disse com um sorriso triunfante. Nem seu pai conseguiu reagir quando eu acertei com essa técnica. Você ainda tem um longo caminho pela frente. Pakura ficou ali completamente atordoada. O que estava acontecendo agora? De repente, uma notificação do sistema soou na mente de Kazuyama. Jin. Detectado que o anfitrião usou os 1000 anos de morte em Kakashi Ataque, aumentando sua obsessão pela técnica. Recompensa especial, mais 3 selos de mão. Kazuyama sorriu. Eu venci. Como esperado, intimidar alguém famoso traz grandes recompensas. Mas sua satisfação presunçosa não durou. Um arrepio repentino percorreu sua espinha. Antes que pudesse reagir, uma voz o chamou atrás dele. Estilo Konoha. Técnica secreta de Taijutsu. 1000 anos de morte. Era o mesmo canto, os mesmos movimentos, só que dessa vez, o atacante era Sakumo e o alvo era Kazuyama. A velocidade de Sakumo era assustadora. Kazuyama mal teve tempo de registrar o que estava acontecendo antes. Ai! Sakumo ataque. Você realmente atacou um júnior por trás. Ai! Capítulo 49. No saguão, Sakumo sorriu ao observar Kazuyama se contorcer para a esquerda e para a direita, visivelmente sentindo dor. Seu bom humor era inconfundível. Kakashi, você viu isso? Aprenda com seu pai com mais frequência. Essa técnica dos 1000 anos de morte é suficiente para você vagar pelo mundo ninja com facilidade. Kazuyama estremeceu ao sentir um tremor agudo, uma dor insuportável. Mesmo assim, seu rosto permaneceu desafiador enquanto encarava Sakumo. Ele pensou, este velho tem mesmo um temperamento explosivo. Seus 1000 anos de morte realmente fazem jus à reputação da presa branca. Como a mesma técnica pode atingir alvos tão diferentes? Perto dali, Kakashi agarrou o próprio traseiro, completamente sem palavras. Seus pensamentos eram uma confusão caótica. Que diabos está acontecendo agora? Kazuyama acabou de me destruir, e agora meu pai vai acabar com ele também. Pobre garoto, ainda não é a hora dele brilhar. Voltando a atenção para outra coisa, Sakumo serviu uma xícara de chá e a entregou a Pakura. Pakura, como você tem se sentido nos últimos dias? Konoha está melhor do que você esperava? Pakura aceitou o chá, notando o comportamento acessível de Sakumo, apesar de seu status. Bem, é muito próspero e pacífico. A paisagem é linda. Muito diferente da Terra do Vento, respondeu ela, tomando um gole. Este chá é bem gostoso. Sakumo riu baixinho. Haha, que bom. Embora você tenha sido trazido para cá contra sua vontade, espero que considere se juntar a Konoha. Claro, a decisão é sua. Mas se o seu desejo é retornar a Sunagakure, é improvável que isso aconteça. Pakura sentiu em silêncio. Ela entendia que retornar a Sunagakure não era uma opção. Como ninja, aprenderá a suportar. Além disso, seu tempo em Konoha fora inesperadamente agradável. Na residência Jack, Ebizami a entretinha com histórias divertidas, e Kazuyama até a levará para conhecer os pontos turísticos da vila. Fazia anos que ela não se sentia tão à vontade. De repente, Sakumo se dirigiu a Kazuyama. Kazuyama, chamei você aqui porque quero sua opinião sobre uma coisa. Ainda sentindo a dor persistente, Kazuyama piscou surpreso. Minha opinião? Você não está brincando, né? Você é a presa branca de Konoha. Até Pakura arqueou uma sobrancelha diante da franqueza dele. Observando, ela notou algo novo. Kazuyama guardava rancor e era muito tacanho. Hahaha, você é bem esquentadinho, né? O que achou que ainda estava na Terra do Vento? Bem, para ser sincero, já apresentei minha renúncia ao cargo de comandante da Ambu ao Lord Okage. Talvez eu vá dar aulas na Academia Ninja, como você. Com essas palavras, a sala ficou em silêncio, e todos os 3 ouvintes ficaram visivelmente atordoados. Kakashi encarou o pai com os olhos arregalados. Para ele, Sakumo sempre fora o pilar inabalável de Konoha, seu ídolo. Não conseguia entender por que seu pai tomaria uma decisão tão drástica. As pupilas de Pakura se contraíram. Como Konoichi de uma nação inimiga, ela sabia melhor do que ninguém o quão famoso era o nome Presa Branca de Konoha. Se o Kage simbolizava o poder supremo de uma vila, então a Presa Branca era o segundo Kage de Konoha. Sua força era aterrorizante. Kazuyama, por outro lado, teve uma reação completamente diferente. Seu primeiro pensamento foi, esse cara perdeu o juízo? Seu segundo pensamento foi, esse cara é praticamente intocável. Para ele, enquanto Sakumo vivesse, Konoha manteria 2 poderes de nível Kage em sua superfície, solidificando sua base na iminente Terceira Grande Guerra Ninja. Na vida anterior, Kazuyama sempre acreditara que se Sakumo estivesse presente durante a guerra, a Batalha da Passagem de Ki, que é um conflito brutal perto de Konoha, nunca teria ocorrido. Mas o que poderia ter levado um homem tão poderoso a considerar a aposentadoria? Sakumo falou novamente, desta vez diretamente para Kazuyama. Para ser sincero, quando você me forçou a recuar, fiquei completamente perdido. Não sabia o que fazer. Não conseguia entender porque alguém como eu, que não hesitaria em enfrentar milhares de inimigos, hesitava na hora de escolher entre meus companheiros de equipe e minha missão. Ele fez uma pausa e continuou. Depois que voltei, passei muito tempo pensando. Percebi que não sou tão jovem quanto antes e perdi a determinação que costumava ter. É por isso que escolhi a semi-aposentadoria. E por isso, Kazuyama, devo-lhe meus agradecimentos.
Foi por sua causa que não tomei uma decisão da qual me arrependeria. Sakumo entregou uma xícara de chá para Kazuyama, um gesto inesperado que o deixou momentaneamente perdido. A questão mencionada por Sakumo pesava muito sobre Kazuyama. Na história original, esse mesmo problema, sua turbulência interior, levou à sua ruína. Apesar de ser tão poderoso quanto um Kage, o coração do Presa Branca era frágil. Sakumo continuou. Quanto à minha aposentadoria, o Lord Hokage já aprovou. Assim que o novo comandante da Anbu tomar posse, eu me aposentarei oficialmente. Daí em diante, serei apenas um ninja comum. Ensinar parece ser o caminho certo para mim. Seu olhar se voltou para Kakashi e por um instante, sua expressão se suavizou. O tempo pareceu escapar por entre seus dedos. Inconscientemente, ele percebeu que seu filho logo faria 6 anos. Como o tempo voa. Se alguém como você se retirar, a Anbu conseguirá permanecer a mesma? Kazuyama disparou. Não estou dizendo isso levianamente, claro. A Anbu pode parecer impressionante agora, mas sem uma lâmina afiada como você, eles não são capazes de muita coisa. Sakuma assentiu com a cabeça ao ouvir essas palavras, mas o sorriso fraco e enigmático que apareceu em seu rosto no momento seguinte causou um arrepio na espinha de Kazuyama. Então disse Sakumo, eu recomendei você ao Lord Hokage. Kazuyama congelou. Você se juntará a Anbu e começará do zero. Eu sabia. Kazuyama pensou com a mente em espiral. Desde que entrei, minha pálpebra direita está tremendo. Pensei que fosse por causa dos 1000 anos da morte, mas agora vejo que estava enganado. Pakura o encarou, erguendo uma sobrancelha cética. Esse garoto? Com potencial para ser um Anbu? Ela zombou por dentro. Ridículo. Kakashi, por sua vez, animou-se com a menção da Anbu com os olhos brilhando. Anbu? Posso me juntar a Anbu também? Não. Lord Sakumo, espere um segundo. Kazuyama protestou com a voz quase embargada. Você não acabou de dizer que eu te ajudei? Até te salvei. Como pode me retribuir assim? Ele tropeçou em suas desculpas. Sou apenas um ninja comum. Tudo bem, talvez um Jin promovido. Mas minhas habilidades de combate são basicamente zero. Só sou bom em fugir. Não é absurdo mandar alguém como eu para Anbu? Kazuyama estava à beira da loucura. O que está acontecendo ultimamente? Por que tudo parece tão errado? Não seja tão duro consigo mesmo, garoto, respondeu Sakumo calmamente. Você já é forte o suficiente para derrotar um Nin comum. Embora ainda não seja um Nin de elite, está chegando perto. E não se esqueça, você ainda é jovem. Ele riu baixinho, tentando acalmar o pânico de Kazuyama. Não se preocupe, o trabalho na Anbu não é tão intenso quanto você pensa. Antes que Kazuyama pudesse protestar mais, Sakumo acrescentou. Além disso, há outra vantagem em se juntar a Anbu. Sakumo voltou a olhar para Pakura, que piscou confusa antes de apontar para si mesma hesitante. Eu? Sim, confirmou Sakumo. Afinal, você é um ninja de Sunagakure e em Konoha, seu status é o de um prisioneiro. Ninjas comuns não podem interagir com você livremente. Se Kazuyama quiser continuar sendo seu observador, a Anbu é a melhor escolha. Caso contrário, se sua identidade for descoberta por alguém, essa pessoa pode não conseguir protegê-lo. Kazuyama desabou em derrota, com os pensamentos a mil. O que vem a seguir? Dashimura vai entrar aqui e me dar meu número de ninja? Capítulo 50. Kazuyama permaneceu em silêncio. Ele estava claramente do lado do Hokage, o que inevitavelmente traria infortúnio para a oposição. Embora Konoha parecesse pacífica e harmoniosa na superfície, sempre havia conspiradores trabalhando nos bastidores. Certo, Dans, vá em frente e informe meu número de registro ninja. Quando você quer que eu apresente o relatório? Quando estiver pronto. Quanto antes, melhor. Se o outro lado realmente fizer alguma coisa, as coisas não vão ficar boas para ela. Pakura baixou a cabeça e o ainda infantil Kakashi olhou surpreso para a mulher mais velha ao seu lado. Ele não esperava que ela fosse uma ninja de Sunagakure. Kazuyama é impressionante. Ele realmente capturou um ninja daqueles? O quê? Surpreso? Seu irmão Kazuyama é muito capaz. O pai de Kakashi disse, Kakashi, você ainda tem um longo caminho a percorrer. Ouvi dizer que você se inscreveu para os exames Chunin deste ano? Kakashi assentiu. Ele queria surpreender o pai, mas parecia não haver como esconder nada dele. Muito bem. É bom estar motivado, mas não leve isso de ânimo leve. Você precisa entender que existem pessoas melhores que você em todas as áreas. Ouvindo o conselho do pai, Kakashi sentiu-se um pouco desamparado. Desde quando o velho dele era tão falador? Ei, Kakashi tem só 6 anos. Um Chunin de 6 anos. O que mais você quer? Jovem, se você não é um pouco arrogante, como pode ser realmente jovem? Kazuyama de repente saiu em defesa de Kakashi. Afinal, Kakashi tinha força de verdade. Se ele se tornasse um Chunin de elite no futuro, talvez se lembrasse de quem havia sido gentil com ele. Haha, você está defendendo ele agora. Na verdade, se você não quiser se juntar a Anbu, há outro caminho. Você pode se tornar um líder da equipe Chunin. Mas honestamente, acho que a Anbu seria mais adequada para você. Líder da equipe Chunin? Kazuyama não conseguiu deixar de imaginar alguns rostos, Gai, Gema e outros. Ah, esquece. Eram todos crianças problemáticas. É Anbu, desde que não seja a divisão raiz. Certo, vou me reportar ao Lord Hokage amanhã. A propósito, Lord Sakumo, existe algum truque para usar seus 1000 anos de morte? Porque funciona muito melhor quando você o usa. Os olhos de Kakashi brilharam com a pergunta, claramente intrigado pelo tópico. Pakura, no entanto, esfregou a testa impotente. Todo ninja de Konogakure é assim. Arg. Como uma vila como essa se tornou a vila ninja número 1? À noite, eles retornaram à residência Jack.
Kazuyama sorriu ao ver o irmão mais novo engatinhando no chão. Ayate, é melhor você se apressar e crescer. Seu irmão mais velho conta com você para crescer e poder viver uma vida boa. Ebizami e Pakura, que estavam por perto, reviraram os olhos simultaneamente. Kazuyama, você realmente vai se juntar a Anbu? Perguntou Pakura. Embora suas aldeias fossem diferentes, Sunagakure também tinha um Anbu. Ela sabia exatamente o que os Anbu faziam e não conseguia deixar de sentir que Kazuyama não tinha vocação para isso. O que mais posso fazer? Desistir de você? Esqueça. É só o Anbu. Mesmo que eu não goste de lutar, não será fácil para ninguém tirar a minha vida, disse Kazuyama casualmente, ainda concentrado em provocar o irmão mais novo. Nesse momento, Shei reapareceu. Kazuyama, aquela garota teve um ataque de nervos. Há um toque de preocupação ali. Kazuyama fez uma pausa momentaneamente surpreso. Preocupado? Preocupado com ele? Antes que ele pudesse perceber, Ebizami quebrou o silêncio. Ei Pakura, que cara é essa? Você está preocupada com ele de novo? Ha 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 ha. Ebizami, sempre direto e despreocupado, deixou escapar os pensamentos de Pakura sem hesitação. Kazuyama olhou seguindo o som e de fato, havia um toque de preocupação no rosto de Pakura, claro e inegável. Não se preocupe. Mesmo sem você, eu ainda teria que enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. Afinal, o Okage é muito sinistro. Ele não vai me deixar ir de jeito nenhum. Enquanto isso, no prédio do Okage, Hiruzen Sarutobi espirrava violentamente enquanto trabalhava até tarde da noite. Ele murmurou para si mesmo. Deve ser Kazuyama ou Jiraiya me xingando de novo. Pakura cuspiu frustrada. Quem está preocupado com você? Não se iluda. Kazuyama e Ebizami trocaram olhares e caíram na gargalhada. Toda a família Jack caiu na gargalhada. No dia seguinte, depois de acordar, Kazuyama foi direto para o prédio do Okage. Como estava certo, Pakura era, afinal, uma ninja inimiga. Mesmo tendo sido capturada e fornecido informações, sua identidade era inegável. Uma ninja elite, usuária de Kekkei Genkai e líder de uma equipe de ataque. Se Konogakakure descobrisse sobre ela, sem dúvida a convidariam para se juntar à divisão raiz. Kazuyama havia se esforçado muito para capturá-la e não estava disposto a deixar Konoha ficar com todos os benefícios. Senhor Okage, peço para me juntar a Anbu, disse ele. Hiruzen Sarutobi olhou para o jovem à sua frente com um sorriso calmo, dando uma longa tragada em seu cachimbo. Tem certeza? Sim, eu sou. Ótimo. Amanhã, a esta hora, levarei você para se apresentar a Anbu. Kazuyama sentiu. Já que havia escolhido esse caminho, não haveria hesitação. Afinal, seu lema era claro. Se não pode lutar, corra. E ele definitivamente seria o primeiro a correr. Saindo do prédio do Okage, ele não foi para casa nem para a academia. Em vez disso, foi direto para a casa de Orochimaru. Sensei, estou aqui. Ah? Então Kazuyama ainda se lembra que eu sou seu professor. Já faz dias que você voltou da sua missão. E só agora você pensa em mim? A voz sinistra de Orochimaru ecoou de dentro da casa enquanto ele saía lentamente, seus olhos dourados fixos em seu aluno. Ei, sensei, você sabe que eu tive que ficar de olho naquele ninja de Sunagakure. Só agora tive tempo de te ver, disse Kazuyama, despreocupado. Orochimaru soltou uma risada desdenhosa. Como se eu fosse acreditar em você, seu patife. Acha que eu não conheço a história dos ninjas? Você está se juntando a Anbu, então se comporte. Hein? Como o Orochimaru sabia? Você realmente acha que foi ideia do Sakumo você se juntar a Anbu? Perguntou Orochimaru com um tom ríspido. Uf. Se você não se juntar a Anbu, não vai conseguir proteger aquela mulher. Você em uma missão conseguiu capturar uma mulher. Se não fosse pelo fato de ela ter uma Kekkei Genkai, eu teria que te dar uma lição. Kazuyama ficou perplexo. Não esperava que Orochimaru o tivesse recomendado para Anbu. Por um momento, sua opinião sobre o professor suavizou-se um pouco. Mas no segundo seguinte, ele retirou esses pensamentos. Lembre-se de me trazer 3 porções do sangue dela. Liberação de calor, certo? Não é um mau objeto de pesquisa. Com uma Kekkei Genkai dessas, é mais seguro mantê-la em suas próprias mãos. Bem, pensou Kazuyama. Orochimaru ainda é Orochimaru, obcecado com sua pesquisa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.